você jogar. Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson, Geografia. Nosso bloco de hoje é Começando do Zero, Geografia Começando do Zero. Estamos nessa sequência de blocos de Geografia Começando do Zero. Olha só, hoje falaremos sobre espaço humano, né? A geografia ela é dividida em vários ramos. Um deles é o espaço humano. Professor, do que se trata o espaço humano? Dos humanos? Ah, vá, né? A geografia humana, ela trata das relações, né, pessoais, das relações entre as pessoas, as relações das pessoas com o meio ambiente, das relações das pessoas com o mundo, com o planeta Terra e com o universo e com os ETs e galáxias e assim por diante. Beleza? Resumindo, a geografia humana trata das relações dos seres humanos com o meio. Com o meio. Mas que meio? Qualquer meio, beleza? Que relações são essas? As relações de transformação. O ser humano, ele utiliza a natureza, utiliza o meio onde vive para sobreviver. Sim, desta sobrevivência ele utiliza recursos naturais e assim por diante. Ele transforma o ambiente que ele está. Então, o meio ambiente, o ambiente é constantemente transformado pelo ser humano. Transformado, né? Ou modificado, ou a natureza, construções, tudo em fruto de uma melhora, uma transição, uma melhora da qualidade de vida, uma busca por, eu digo por qualidade de vida, porém uma busca por sobrevivência, né? Nós estamos falando em cidades? Não necessariamente. Podemos estar falando lá das comunidades primitivas que caçavam, pescavam, cortavam árvores para fazer habitações e assim por diante, né? Isso é uma forma de sobreviver. Eles queriam ganhar dinheiro para ficar rico, para comprar. Não queriam. Eles queriam somente sobreviver, né? Mas mesmo estes primitivos, eles já modificavam o ambiente que estavam. Eles abriam clareiras, eles derrubavam árvores, eles construíam, então eles modificavam o ambiente. Essa relação do ser humano com o meio é estudada aqui na geografia humana, justamente. E um dos principais assuntos da geografia humana é aquele que vai cair na sua prova, e eu tenho certeza disso, é quando se trata de população. Estudos da população, como a população está se comportando, qual é a quantidade de pessoas, o efetivo populacional, tudo isso é estudado na geografia humana no que tange à população, né? E aí eu vou dividir população mundial, eu tenho que ter essa visão. Qual o comportamento da população mundial? Qual o comportamento da população do meu país, né? No caso, o Brasil. Qual o comportamento? O comportamento sempre foi o mesmo? Qual o padrão? A população está em crescimento? Ela está em decadência? Ela teve alguns momentos de maior crescimento ou de menor crescimento? Todos esses detalhes são fundamentais para que você possa fazer uma prova que cobre questões populacionais, que eu vou dizer que 99,9% das provas de concursos cobram geografia populacional ou questões relacionadas à dinâmica populacional, beleza? Tudo isso é estudado nesta parte aqui. E para nós iniciarmos os nossos assuntos, logicamente que a gente vai fazer uma visão geral de qual o comportamento populacional mundial do Brasil. Repito que é a geografia começando do zero. Assuntos iguais a esse, mais aprofundados, elas virão em aulas específicas, logicamente. Aqui é para que saia o verniz, né? Que saia o verniz e você comece a, puxa, isso, então, a focar no que realmente é importante. E essas aulas, elas vão ser focadas no que realmente é importante que você aprofunde, ok? Bom, primeiro, então, conceito, né? A primeira informação importante que eu trago aqui é a questão da população mundial. A população mundial hoje está por volta de 7,9 bilhões de habitantes, né? Atingimos esses 7 bilhões, a marca dos 7 bilhões de habitantes,
por volta de 2011. Lá em 2011 é que a população mundial passou dos 6 para 7 bilhões de habitantes. E estimativas, lógico, estimativas, né, projeções populacionais indicam que por volta de 2050 a população atinja 8,9 a 10,9 bilhões de pessoas. Bom, vamos pensar que é gente pra caramba, claro. Como é que esses 10 bilhões de pessoas, se isso se confirmar, vão se alimentar, vão sobreviver nesse planeta? Tudo isso é uma forma de pensar e planejar ações para o futuro. Para isso nós temos convenções do clima, né? Atualmente essa questão climática ela vem sendo muito falada, né? Porque preocupa-se com o aquecimento global, né? Preocupa-se com o aumento do aquecimento global. O aquecimento global está acontecendo involuntariamente, vai acontecer, mas o aceleramento desse aquecimento global que pode prejudicar ou dificultar a sobrevivência, né? Em pouco tempo. Mas vamos lá, outros dados importantes. Qual o período de maior crescimento populacional? O período de maior crescimento ocorreu aqui, ó, entre 1955 e 1975, onde a população mundial cresceu 2,06% ao ano, tá? Maior crescimento. O que acontece nesse período que fez com que nascesse gente pra caramba? Pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, isso a nível mundo, mas no Brasil também aconteceu isso, e eu já vou comentar. Pós-Segunda Guerra Mundial acontece um rápido crescimento populacional, né? Por quê? Houve uma melhoria gigantesca na medicina, né? A medicina evolui, doenças são tratadas, a cura de muitas doenças são descobertas, medicamentos, né, para tratar essas doenças que antes matavam muita gente, por exemplo, a dor de barriga, né, vermes, morria gente, muita gente. Com a medicina evoluindo, medicamentos, isso diminui. E aí há o que alguns autores chamam de explosão demográfica, beleza? Que ocorre nesse período aqui. Também, para essa matéria, nós precisamos entender algumas coisas, o beabazinho, que é conceitos demográficos. Lá na sua prova virá. A população absoluta tal do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? Tá certo ou errado? Está errado, porque população absoluta não é isso. População absoluta é o efetivo total de habitantes do país. População relativa já é outra coisa. É relativa ao quê? Relativa ao tamanho do espaço e a quantidade de pessoas que ocupam esse espaço. Isso é população relativa. Então, esses conceitos, você precisa distingui-los para poder não cair em pegadinhas na hora da sua prova. Então, olha lá, população absoluta, população total de habitantes, incluindo o quê? Os migrantes? Sim. Inclui tudo? Sim. Beleza? População total. População relativa é aquela população que é dada pelo número de habitantes dividido pelo espaço ocupado, que no Brasil vai dar atualmente uma população de 24 habitantes por quilômetro quadrado, 24, 25. Quer dizer que a cada quilômetro quadrado eu tenho, em média, 24 habitantes. Em média por quê? Sabemos que regiões como a região norte, por exemplo, eu tenho aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo isso é importante, tá? População absoluta, população relativa. Outros conceitos que nós temos aqui. Superpovoamento. Já ouviu falar em superpovoamento? Esse país é superpovoado. Parece simples, né? Conceito superpovoamento. Mas pare para pensar, o que é superpovoamento? É ter muitas pessoas? Não necessariamente, tá? O país, ele é populoso. Populoso. Quer dizer que tem uma população absoluta grande. Ok. Mas o país é superpopuloso. É a mesma coisa, professor? Não é a mesma coisa. Quando eu digo superpovoamento ou superpopuloso, que é a mesma coisa, eu digo que um local que está superpovoado, ele é um local que tem excesso de pessoas, ou tem mais pessoas do que as condições necessárias para a sobrevivência. Ou seja, provavelmente não tem moradia para todos,
provavelmente não tem alimentação adequada para todos, né? Não tem os acessos básicos à sobrevivência para todos. Quando isso acontece em um determinado local, eu digo que esse país é superpovoado, essa região é superpovoada, essa cidade é superpovoada, beleza? Esse é o conceito e vem muito em questões, então preste atenção. Bom, outros conceitos é o que nós chamamos de taxa de natalidade. Taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? Então, superpovoamento, já vimos. Taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número total de nascimentos em um determinado período. Geralmente, esse determinado período é período de um ano, mas depende do órgão que está fazendo essa verificação. No Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial do governo, que trata de estabelecer essas tabelas, essas contagens de pessoas e assim por diante, beleza? Então, taxa de natalidade, número total de pessoas que nascem em determinado período. Taxa de fecundidade, mas é a mesma coisa, professor. Natalidade, fecundidade, feto, tal. Bom, nascimentos. Taxa de fecundidade é uma estimativa média de filhos que uma mulher pode ter no seu período fértil. No Brasil, o período fértil da mulher é estabelecido pelo IBGE, né? Eles consideram mulheres no período fértil, não quer dizer que com menos do que isso ou mais do que isso elas não estejam. Mas para o IBGE, as mulheres estão no período fértil entre os 15 e os 49 anos. Esse é o período fértil, né? Dito lá pelo IBGE, beleza? Para o IBGE, mulheres entre 15 e 49 anos estão no período fértil, beleza. E o que tem a ver com taxa de fecundidade? Estima-se, né, a cada ano, a cada 10 anos, a cada períodos de tempo, são estabelecidas estimativas do como está o comportamento populacional. E aí estima-se que, em média, hoje, cada mulher brasileira tem 1,7 filhos. Mas, professor, é impossível ter 1,7. Ou tem um, ou tem dois, ou tem mais, né? Ou não tem nenhum. Logicamente que é uma média, né? Mas estima-se que hoje, no Brasil, uma mulher tem, em média, 1,7 filhos. Mas isso foi sempre assim? Não. Em 1940, por exemplo, cada mulher tinha, em média, 6 filhos. Então é por isso que a minha avó tem 12 irmãos. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, tem 12, tem 6, tem 7, tem um time de futebol inteiro de irmãos, sim, né? Então, em média, tem mulher que, naquela época, em 1940, que tinha 12, mas tinha mulher que tinha 1, tinha 2, mas a média era alta. Beleza? E essa média ela vem se reduzindo por diversos fatores, logicamente, que são importantes e você vai saber no momento oportuno, ok? Bom, taxa de fecundidade é isso, número médio de filhos por mulher, ok? Crescimento vegetativo ou natural, é o crescimento, já está dizendo aqui, ó, natural, tá? O que entra nessa conta do crescimento vegetativo natural? Bom, o crescimento vegetativo ele é estabelecido com base nas taxas de natalidade e de mortalidade. Ou seja, o número de nascimentos de um determinado período menos o número de mortes naquele mesmo determinado período. A diferença dessa conta vai me dar o crescimento vegetativo ou natural. Beleza? Professor, você não colocou aqui taxa de mortalidade porque não precisa ficar subentendido. Se a taxa de natalidade é o número de nascimentos, a taxa de mortalidade é o número de mortes, claro, né? Bom, então, o crescimento vegetativo natural vou botar aqui para você, ó, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, beleza? Isso é o crescimento vegetativo, o natural. Bom, outro conceito importante é esse aqui, ó, o crescimento populacional ou demográfico. Crescimento populacional, mas parece a mesma coisa. O crescimento da população, né, ou o crescimento demográfico, que é a mesma coisa, é o quê? É o efetivo populacional crescendo.
a quantidade de pessoas que tem no Brasil. Ou no Brasil, por exemplo, né? Tá, mas não é a mesma coisa que crescimento vegetativo? Né? Taxa, não. O crescimento populacional ou demográfico, ele leva em consideração que os imigrantes que estão entrando aqui, os emigrantes que estão saindo, o pessoal que vai para os Estados Unidos, vai para a Itália, para o Japão, né? Leva em consideração esses camaradas aí. Mas no crescimento vegetativo também não. No crescimento vegetativo não leva em consideração a imigração. Não leva em consideração. Aqui sim, no crescimento populacional, leva em consideração os imigrantes, né, que estão entrando ou os emigrantes que estão saindo do Brasil. Então, imigração, emigração. Ponto. Mais uma coisa importante que você precisa saber aqui na parte populacional. Beleza? Então leva aqui, ó, a maior pegadinha quando se fala desses assuntos aqui, desses conceitos, está aqui, geralmente aqui. Eles pegam o crescimento vegetativo ou natural e aí vão colocar lá num contexto, né? E vão dizer que quem influencia o crescimento vegetativo é a taxa de natalidade, mortalidade, mais a taxa de imigração. Isso, eles vão afirmar isso e vai estar errado, logicamente. Então preste atenção em crescimento vegetativo ou crescimento populacional, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Lógico, é o mesmo assunto, né? Mas preste atenção para não perder questão nesse quesito aqui tão fácil, beleza? Bom, já que eu estava falando em migrações, outras coisas importantes que nós precisamos lembrar no quesito migrações, tá? Migrações são deslocamentos populacionais, sim, de um lugar para o outro. Essas migrações elas podem ser internas ou podem ser externas, né? Quando eu digo migração externa, eu estou dizendo pessoas que vêm de outros países para o meu país, são os imigrantes, né? Os imigrantes que vieram de balde lá por volta de 1850, lembra-se disso? Claro, esses são os imigrantes, né? O meu tio, né? Alguém está falando, né? Não sou eu. Tem um tio meu que veio lá, ou melhor, tem um bisavô, um tataravô do meu irmão, não, é meu, né? Meu tataravô veio da Itália lá em 1857. Beleza, e seu tataravô é um imigrante. Agora, ao contrário, lá por volta de 2009, 2010, teve o vizinho, o filho do vizinho, foi para os Estados Unidos. Ele é um emigrante. E eu digo foi para morar, né? Não é só para passear. Foi para os Estados Unidos. Ele é um emigrante, ele saiu do país, beleza? Essa é a visão. Vendo do país, quem entra é imigrante, quem sai é emigrante, tá? Também é pegadinhas e concursos, preste atenção. Dentro dessas migrações, nós temos algumas modalidades. A mais conhecida, a mais perguntada em provas é essa tal de migração pendular, né? O que é um pêndulo? Tô aqui, ó, um pêndulo, vou botar aqui um quadrado, beleza. Esse pêndulo, ora tá para cá, ora ele pode vir para cá, né? Ó, pode vir para cá, beleza. Então, isso é uma migração pendular, né? Pêndulo. Isso é uma migração pendular. Mas me explica, professor, então, nas migrações pendulares, as pessoas, quando migram, elas fazem isso aqui. Num momento eles estão lá e no outro momento eles estão aqui. No momento eles estão lá, outro momento eles estão aqui. Como é essa migração pendular? Essa migração pendular é conhecida como movimentos diários de pessoas do seu local de trabalho, para, ou melhor, da sua casa para o seu local de trabalho. Essa migração pendular, ela torna-se mais efetiva à medida que as cidades vão crescendo, à medida que as cidades vão se inchando, se é que eu posso dizer assim, e ficam caras, o terreno, os espaços urbanos se tornam mais valiosos. Pessoas com menor poder aquisitivo, isso lá no início, não tinham condições de morar do lado do emprego, porque ali era uma região muito cara. E aí tem que morar em regiões mais afastadas, mais baratas.
Mas elas precisam trabalhar todos os dias, então acordam cedo de manhã, pegam o carro, pegam o ônibus, pegam sei lá o quê, um avião, sei lá, se é possível, né? Acontece, ponte aérea, né? E pegam esse meio de transporte, ou vão a pé, sei lá, não importa, e vão até o local de trabalho, trabalham lá o dia inteiro, e ao final da jornada de trabalho eles retornam para suas casas. Esses camaradas realizam diariamente migrações pendulares. Beleza? Fácil ou não? É fácil, porém cai muito. Cai muito em prova isso aqui, beleza? Ok. Migração sazonal, né? Sazonalidade. O que é uma sazonalidade? Sazonalidade são períodos diferentes. E aí eu ia dizer períodos do ano, mas não necessariamente, né? Períodos, né? Épocas diferentes, onde acontece alguma coisa diferente. Bom, a migração sazonal é aquela migração em que pessoas saem de determinados locais e vão para outros, fruto de uma sazonalidade, fruto do clima, por exemplo, né? Fruto do clima. Por exemplo, sempre dou esse exemplo, né? E já dei muito esse exemplo em sala de aula, e até fizeram até figurinha de mim já sobre esse exemplo. Períodos do verão, né? Principalmente o pessoal aqui do sul, né? Quem nunca foi numa praia e tinha pessoal vendendo rede lá? Rede. Aquelas redes vinham da onde? Lá do Nordeste. Sim, vinham lá do Nordeste. Por quê? Esses vendedores de rede, eles saem no verão lá do Nordeste e vêm para a região sul, vou botar a região sul, mas são outras regiões também, vêm para cá para vender os seus produtos. Mas por que não vendem lá? Porque lá todo mundo tem rede, né? E eles vêm para cá, passam esse período do verão, porque daí no inverno ninguém vai para a praia, porque é frio, eles retornam para casa, para suas casas. Então fazem migrações temporárias, sazonais. Isso é um exemplo, mas poderiam ser os boias frias na colheita da laranja lá no estado de São Paulo, saem de um determinado local, vão até lá, participam dessa colheita da laranja que demora algumas semanas e tal, e aí ao final da colheita eles retornam para suas casas, fazem também migrações sazonais, beleza? O êxodo rural, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é a saída do campo para as cidades, mas é a saída em massa. Né? Eu posso dizer que aconteceu um êxodo rural quando a população do campo sai em massa para as cidades. Isso aconteceu sim no Brasil por volta dos anos 50, 60, 70, né? Onde as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Mas qual o motivo, professor? Sim, o motivo existe e logicamente que na hora oportuna você vai ficar sabendo, beleza? Porque se eu for explicar tudo isso aqui, não tem tempo hábil para nós introduzirmos a geografia na questão populacional. Metropolização. Um conceito também que está muito ligado ao êxodo rural, né? Ele tem muito a ver, né? O êxodo rural o quê? É a saída do campo para as cidades. Beleza, ok. As cidades foram crescendo e tal. Houve um período também da história, né? Da história da formação urbana, em que algumas cidades tornam-se mais importantes. Elas têm mais oferta de emprego, né? E elas passam a ser atrativas para as pessoas. E aí causam uma atração. Essas pessoas saem de cidades pequenas, não necessariamente só do campo, mas saem de cidades menores e vão para essas cidades importantes que passam a ser consideradas metrópoles e metropolizam, ou seja, deixam elas mais influentes, mais dinâmicas e causam um fenômeno chamado de metropolização. E logo abaixo eu tenho outro conceito chamado desmetropolização. Ora, se a metropolização é a chegada de pessoas para as metrópoles, a desmetropolização é a saída delas, exato, né? Basicamente isso. Só que, por que esses fenômenos aconteceram? Por que as pessoas que vieram para a cidade estão querendo ir embora agora? Por que cargas d'água elas querem ir embora? Por alguns motivos que são importantes, logicamente. Mas o fato é que o conceito de desmetropolização é a saída das pessoas desses grandes centros em busca de cidades médias, cidades pequenas, por vários motivos que são importantes, que em tempos oportunos nós falaremos, ok?
Bom, e aí nós findamos aqui essa parte falando da população do Brasil, tá? População brasileira. Eu botei uma frase aqui só que resume muito. Com essa frase você consegue resolver muitas e muitas questões quando se trata da população brasileira. Eu dizer que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Somos um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? O quinto maior país do mundo. E temos a sexta maior população. Porém, essa população, ela está distribuída nesse grande espaço e nos torna um país pouco povoado. 24 habitantes por quilômetro quadrado. E digo mais, algumas regiões, né, isso em média, na média geral, mas tem regiões que têm uma população concentrada, porém outras regiões, como no interior do país, nós temos populações ralas, né, chegando ao norte com 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, populoso e pouco povoado, né? A dinâmica populacional do Brasil, a população está em crescimento, porém o Brasil está num ritmo cada vez mais lento de crescimento. O ritmo de crescimento brasileiro é parecido com o ritmo de crescimento do mundo, né? É uma dinâmica, né? Quando aprofundarmos esse assunto, é uma dinâmica mais ou menos do comportamento mundial, beleza? Populoso e pouco povoado. Estamos em crescimento em ritmo cada vez menor. E, aqui para ilustrar, sexta maior população do mundo, com aproximadamente 212, 215, 211 milhões de habitantes. Mas, professor, qual é o dado correto? O dado correto, a gente tem que analisar quem fez isso. É o IBGE? O IBGE fez isso quando? Em 2015? Em 2010, que foi o censo oficial? Em 2020 não teve censo? Não teve, por causa da pandemia e tal, né? Analisamos isso aí. Mas somos a sexta maior, isso é fundamental. Para finalizarmos, nós vamos agora para a nossa tela, onde eu vou te mostrar o que mais tem no seu material. Lá no seu material tem todos esses assuntos e mais informações através de mapas que são fundamentais. Vou ajudar você a esmiuçar esses mapas. Acompanha comigo então na tela lá. Olha só na sua tela. Então tá aqui, na tua tela, você já bota ali, ó, geografia começando do zero, né? Do zero. Professor, não sei nada de geografia. Fica tranquilo que você vai ficar o crânio. Eu só não vou te deixar tão bom em geografia que senão vai vir dar aula no meu lugar aqui, né? Mas só para passar na prova. Olha só, esse aqui é um dos primeiros gráficos e mapas, em gráficos nesse caso, que você tem lá no seu material, tá? Os 10 países mais populosos do mundo. Estão aqui os camaradas, ó. Olha só, olha aqui. Olha o Brasilzinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está um dado de 210 milhões de habitantes, tá? Mas, logicamente, que esses dados eles vão sendo atualizados e assim por diante, tá? A Nigéria, que está na nossa cola aqui, ó, tem uma expectativa de que ela, né, deu o pinote em nós aqui. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Analise, tá? Analise esses gráficos e observe, né? Mas a China e a Índia são as mais populosas, né? Sim, olha só. E não é pouquinho mais, não. É muito mais. Eles arregaçam. A China tem aquela mão de obra barata. E não é à toa quanta gente tem lá. Olha quanta gente, né? Multiplica isso aqui vezes 2, que é o número de mãos que eles têm. Né? E olha quanta gente, quanta mão de obra tem lá na China e na Índia também. Beleza? Não é à toa que os camaradas, os baguais dos chineses, estão cada vez mais fortes economicamente. Tranquilo? Do lado direito da sua tela, você tem aqui, ó, a população, a mesma população em porcentagem. Também é um dado importante para você observar um gráfico pizza, onde você consegue ver a diferença, né? Olha, China e Índia, eles têm quase metade da população mundial, se você observar no gráfico. Quase metade, não disse que tem metade. Quase, não. É uma grande fatia da população mundial, beleza? Esse próximo esquema aqui para você é o esquema onde fala da população relativa, a população absoluta, te explica um pouquinho como é que funciona esse negócio. Olha aqui, ó, a densidade demográfica do Brasil, beleza? Analise com calma, que é muito importante isso aí. Aqui nós temos as taxas de fecundidade, e aí, logicamente, você observa, aqui, ó, nós temos aqui por volta dos anos 2000,
né? Vamos analisar o Brasil só, depois você analisa as regiões, né? Dos anos 2000, nós tínhamos 2,38 filhos por mulher, em 2010 isso já é 1,9, em 2020, nós temos aproximadamente 1,7 filhos por mulher, beleza? Tranquilo, tá? Olha só, aqui um pouquinho da migração, dessa imigração que chega no Brasil, né? Aí nós temos aqui, ó 2012 a 2018, períodos de grande imigração. O que aconteceu em 2010? Terremoto aqui na casa desses camaradas. E aí, um dos destinos foi o Brasil. Por isso que aqui nesse período eles estão em primeiro. E aí, a partir de 2018, né, a situação que nós temos é essa aqui. Tranquilo? A urbanização, um pouquinho da urbanização, também está ali para você dar uma analisada, dar uma pesquisada, né? É importante você saber qual é a região que tem mais população morando nas cidades, as que tem menos, e assim por diante. Observe que o Nordeste, também é uma pegadinha muito grande em concurso, o Nordeste é a região menos urbanizada do Brasil. Tranquilo? Aqui ainda do espaço humano, nós temos aqui a população distribuída por continentes, né? Aqui por continentes, aqui também em porcentagem por continentes. Tranquilo? Para você observar aí. Excelente. E para finalizarmos, nós temos a distribuição populacional brasileira. Tá vendo? As lógicas de distribuição populacional do Brasil. Tranquilo? Beleza. Olha só que interessante. Volta para mim, então. Com essas informações, a gente consegue esmiuçar, né, um pouquinho da população. Do que é importante você saber para fazer uma prova que tenha assuntos como população, espaço humano, né? Assuntos demográficos. É só isso que você precisa inicialmente saber. Logicamente que daqui vai aulas e aulas e aulas, né? Para que você realmente tenha uma condição boa para fazer uma prova legal, né? E eu digo de qualquer concurso que você possa querer fazer, que caia, logicamente, geografia ou geopolítica, né? Importantíssimo, beleza? Espero que tenha entendido. Revise esse conteúdo, importantíssimo. Reveja esses gráficos aí e até a próxima aula. Beleza? Então tá. Estamos então ao vivo ainda, né, Che? Então tá. Olha só. Então são 3 blocos hoje que nós vamos falar. O primeiro bloco nós já falamos, que foi o bloco onde tratou da população mundial, né? Os conceitos populacionais que são tão importantes para os concursos que caem. Todo concurso que cai em geografia, cai questões populacionais, pode ter certeza disso. O nosso próximo assunto, ele vai falar do espaço econômico. Falamos no espaço humano, agora é o espaço econômico. E para isso, deixa eu apagar o quadro aqui, ó. Só vou apagar isso aqui, ó. Agora é espaço econômico. Espaço econômico. Beleza? Esse espaço econômico vai tratar do quê, professor? Da economia, claro. Mas que economia? A economia capitalista? A economia socialista? Né? Essas questões, você já parou para pensar o que é socialismo? O que é capitalismo? Já parou para pensar? Não, mas eu sei, professor, tá? Mas eles vão te perguntar na sua prova. Então, essas distinções entre capitalismo e socialismo é o que nós vamos ver a partir de agora nessa aula aqui, né? Deixa eu escrever um negocinho aqui, ó. É uma diferença, né? Socialismo versus capitalismo. Beleza? É isso aqui por onde nós vamos começar a nossa aula de hoje, beleza? Bom, então, a partir de agora nós vamos falar um pouquinho de geografia, começando do zero na parte econômica. Você já parou para pensar de que trata esses assuntos? Do que trata esses assuntos? Geografia econômica, economia. Mas é só questão de receber, ganhar? Não,
essas relações econômicas entre os países, o histórico dessas relações econômicas, né? Você precisa saber, isso é perguntado na sua prova, né? Bom, eu tenho uma ideologia capitalista, né? Isso você está falando, né? Eu tenho uma ideologia capitalista, eu gosto do capitalismo. Mas o que é o capitalismo? Quando é que começou esse capitalismo? Senhor, mas eles não vão perguntar isso. Vão perguntar, vão. O capitalismo ele tem um histórico. Da onde começou o capitalismo, né? Antes era o quê? Antes de ter socialismo, capitalismo, tinha o quê? Tinha o quê antes, né? Vivíamos lá antes do século XV, vivíamos em períodos de feudalismo, né? Antes do capitalismo. Antes disso, deixa eu te mostrar aqui, ó. O socialismo, né? Socialismo, né? Qual que é são as características do socialismo, né? Aqui, ó, igualdade, sem divisão de classes, direitos iguais, né? Isso é o socialismo, vamos dizer assim, do papel, né? Logicamente. E também nós não estamos aqui para ver qual é melhor, qual é pior. Não fica a critério de cada um, até isso não é perguntado em prova. Você não quer saber a tua opinião, não. A prova é objetiva, é o que está ali, pronto. Ah, mas eu acho que o socialismo é melhor. Não me interessa, né? Não interessa para mim, não interessa nem para você, na hora da sua prova, logicamente, né? Não interessa para o examinador. Qual é o teu perfil? Ah, sou mais capitalista, sou mais... Não importa, tá? O que você precisa saber é qual a diferença entre eles, né? Aqui eu tenho igualdade, aqui eu tenho as propriedades, ou melhor, o controle do Estado. O controle do Estado. O Estado controla a economia, né? A economia desse controle do Estado é chamada de economia de mercado. Economia de mercado. Economia planificada, mercado do capitalismo. Ó, capitalista, né? Economia planificada. A economia planificada é aquela economia que é controlada pelo Estado, né? O Estado controla os meios de produção, o Estado controla praticamente tudo, né? Essa aqui é o nosso socialismo. Ah, mas isso aqui é melhor também. Por isso que eu estou falando, não interessa. Não queremos saber quem é o melhor, quem é o maior. O que mais que nós temos aqui, ó? O poder é centralizado pelo Estado. O que mais que eu coloquei aqui, ó? A ausência, ó. Aqui isso aqui é importante, ó. Ausência de competição. Competição. E eu vou botar aqui, ó, lucro. Ninguém visa o lucro. Pelo menos não é essa a ideia. Visar o lucro, ausência de competição, igualdade entre todos. Não há divisões. Quando eu falo em igualdade, não há divisões entre classes sociais. Todo mundo é a mesma coisa, mas então é bacana, né? Tá bom, beleza. O que mais que nós temos aqui, ó? Que eu posso dizer aqui? Poder centralizado, ausência, não divisão de classes. Beleza. É isso aí. É basicamente isso aqui. Isso aqui é o socialismo, tá? E agora o capitalismo? O capitalismo é como? Capitalismo. Vou botar aqui embaixo, ó, aproveitar o espaço aqui, ó. Até para nós vermos a diferença aqui, ó. Capitalismo. Beleza? O capitalismo, ele já é baseado em divisão de classes sociais. Beleza? Automaticamente, isso ocorre. Porque ele visa o lucro. Capitalismo visa o lucro. Quem ganha mais dinheiro tem uma classe social mais elevada. Quem ganha menos dinheiro tem uma classe social menos elevada. E, naturalmente, isso vai sendo construído. Eu trabalho mais, ganho mais dinheiro, né? Eu estou numa classe mais alta. Eu trabalho pouco, sou menos favorecido do dinheiro, eu estou numa classe social mais baixa. O que não tem aqui em cima. Aqui já tem, né? A divisão de classes sociais. Isso é uma característica do capitalismo. A economia, né? A economia, aqui é a chamada economia de mercado.
mercado. E o que é economia de mercado, professor? A economia de mercado é aquela economia que é regulada pelo mercado, ou seja, a compra, a oferta, a procura, a compra e venda, a oferta, a procura. Eu tenho bastante produto, então eu tenho bastante oferta. Quando tem bastante oferta, o comprador ele dá-se o luxo de começar a escolher, não, essa aqui não, ou seja, o produto barateia para ser mais atrativo. Se eu tenho pouco produto desse no mercado, o que acontece? Ele valoriza. Um exemplo, né, é o automóvel, hoje, nos dias de hoje. O exemplo é o automóvel. Olha só, o automóvel está valorizando. Quando é que você pensou que ia comprar um carro e ia valorizar? Né? Porque a lógica é o quê? A depreciação anual, eu usei o carro, ele desgastou e tal, A lógica é ele valer menos do que eu comprei, né? Isso é um exemplo do carro, mas muitas outras coisas. E hoje o carro ele valoriza. Por quê? Não tem no mercado. Se não tem no mercado, ele fica mais caro. Quem tem, quem tem tá bem, né? Então ele fica mais caro. Isso é uma economia chamada economia de mercado. A oferta e a procura. O que mais que nós temos aqui? A divisão das classes sociais eu já coloquei. E logicamente, com a divisão das classes sociais, eu vou botar aqui, ó desigualdades, né? Eu comecei colocando aqui, ó, no socialismo como igualdade, né? Todo mundo igual, todo mundo com as mesmas condições, né? O cara é médico, o cara é pedreiro. No socialismo, o salário, ele é igual. Não importa se você arruma o coração de uma pessoa com ele funcionando. Aí o outro é mecânico, mas eles ganham a mesma coisa, né? Eu arrumo o motor de um carro, né? Olha só. Então, essa é a ideia, essa é a essência do socialismo. E o capitalismo tem essa essência. Porém, o que mais cai em prova, logicamente, é o capitalismo, né? E olha só, esse capitalismo, ele é dividido em 3, né? O capitalismo, vou botar aqui, ó, capitalismo, beleza? Eu vou dividi-lo em 3 aqui, ó. O primeiro é o capitalismo chamado comercial, né? Ou mercantilismo. O segundo capitalismo que eu vou comentar aqui vai ser o capitalismo industrial ou industrialismo, né? E o terceiro que nós vamos comentar aqui vai ser o capitalismo financeiro, ou também chamado de monopolista. Beleza? Essas são as divisões do capitalismo. Beleza? Mas quem é que dividiu isso aí? Para que dividir? Bom, o capitalismo surge da decadência do sistema feudal. Isso acontece lá no final do século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Na decadência, ele ocorre devido à decadência do sistema feudal. Mas por que o sistema feudal decaiu? E qual era o sistema feudal? O sistema feudal, lá nos feudos, todo mundo tinha as mesmas condições, né? Lá nos feudos, todo mundo vivia, produzia, repartia e todo mundo, não vou dizer que era feliz, porque senão vão dizer que eu gosto do socialismo. E todo mundo vivia em harmonia. Bom, essa palavra foi top. Vivia em harmonia, beleza? Eu produzia lã de ovelha, eu produzia feijão, eu produzia farinha, né? Cada vizinho produzia alguma coisa, reunia-se tudo, partilhava e ótimo, excelente. Isso era nos feudos. Porém, a partir de um momento, essas produções começaram a aumentar e começou a sobrar produto, dividiam, mas ainda sobrava. Começaram a barganhar, a negociar esses produtos. Vou te dar aqui, não, mas peraí, eu vou te dar 2 sacos de feijão, porque esse ano foi ruim de plantar feijão e colher, a safra foi menor, ou seja, diminuiu o efetivo. Mas arroz tem bastante, então eu vou trocar 2 sacos de feijão por 7 de arroz, ou vice-versa e assim sucessivamente. Começam-se as trocas, né? E aí começa-se aquela ideia de obtenção de lucro. A obtenção do lucro, que é a tal de mais-valia, que é assim, vamos dizer,
a chama do capitalismo, beleza? E aí começa lá com a decadência. E por que ele chamou lá no início de capitalismo comercial? Que vem de comércio, de mercado, mercantilismo, beleza? E dura um tempo esse capitalismo comercial e mercantil. Até quando? Até por volta de 1750, lá no século XVIII, né? Quando da produção feita à mão, que era aqui nessa época, né? A produção do artesão. O artesão fazia peças, sei lá do que. Hoje a gente pensa em artesão só fazendo obras de arte. Não, o artesão fazia tudo. Ele fazia um sapato, ele fazia um chapéu, uma roupa, sei lá, ele fazia um equipamento agrícola. O artesão fazia do início, por que era artesão? Porque ele fazia tudo. Ele pegava uma matéria-prima e transformava no produto e vendia. E vendia. Por isso que naquela fase de capitalismo comercial, mercantilismo. Esse artesão, né, inventam-se algumas máquinas. Uma delas foi a máquina a vapor. A máquina a vapor, que foi inventada lá em 1712, ela é introduzida nessa produção desses utensílios que o artesão fazia. E aí essa máquina a vapor, ela começa a produzir muito mais, né? Inventam uma chama, colocam um carvão ali que faz uma pressão, que gira, faz um movimento que multiplica a produção. E aí surgem as indústrias, né? Chamadas de indústrias. E as produções elas vão aumentando. O principal fator que acontece aqui na industrialização é a divisão do trabalho, a divisão das tarefas. Aqui o artesão fazia tudo, é verdade. Aqui não. Cada um faz uma tarefa. Começou-se essa divisão. Porém, uma divisão organizada que multiplica a produção. E esse capitalismo de mercado, né, passa a ser chamado de capitalismo industrial, porque a maior fonte de lucro nessa época vinha da industrialização. Aí na sequência, pode ver que ele dura alguns séculos, né? Nessa sequência vem o capitalismo. Aqui, antes um pouquinho, né, nessa industrialização, eu tenho várias fases da industrialização. Ali no seu material, se você olhar lá, eu vou ter as fases, as revoluções industriais. A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, né, a terceira revolução industrial. E essas revoluções, elas vão acontecendo porque há uma melhora nos meios de produção, né? Há uma melhora tecnológica, atualmente falando, né? Uma melhora tecnológica. Esses meios de produção, eles vão melhorando aos poucos e vão fazendo com que as produções se aumentem cada vez mais. Então, os lucros agora vêm do capitalismo das indústrias, por isso que nesse momento ele é chamado de capitalismo industrial. E aqui eu vou botar aqui, século XVIII, tá? Aqui eu vou botar século XV, tá? Século XV. E aqui eu vou botar século XX em diante, tá? Bom, como é que foi essa passagem do capitalismo industrial para o financeiro monopolista? Bom, como eu falei, o capitalismo passa a ser chamado de capitalismo financeiro por volta do século XX já, início do século XX, e lógico, toma mais ênfase após 1950. Tá? O que acontece que agora muda o nome do capitalismo? Por quê? O lucro provém das indústrias até esse período, sim. As indústrias estão produzindo cada vez mais coisas, sim. Elas acumulam muitos recursos, muitas riquezas. Os industriais estão cada vez mais ricos. E a partir de um momento, né, o capitalismo é aquela obtenção, aquela ânsia em ganhar dinheiro cada vez mais e cada vez incansavelmente, não é diferente, né, nesse período. E como forma de acumular, como forma de aumentar a lucratividade, né? Eu vou produzir mais, mas eu não tenho mais matéria-prima suficiente e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fundir capital. Eu vou começar a vender ações. E se eu vender ações da Bolsa de Valores, da minha indústria, né? Eu falando em indústrias grandes, né? Em grandes empresas,
eu vou vender ações. E aí passa a se pensar em vendas de compras de ações. As indústrias fundem-se com os bancos. Os bancos passam a gerenciar os lucros dessas grandes empresas para fazer com que esses lucros aumentem, né? E aí começam a vender ações, tá vendo? Começa a se acumular mais. E aí quando isso acontece, esse capitalismo passa a ser chamado de capitalismo financeiro. E por que monopolista? Ou monopolista? Financeiro porque o lucro está vindo das finanças, das bolsas de valores, né? Ou monopolista é o quê? A ordem agora, né? Quando começa isso aqui é monopolizar. Pô, eu vendo apagador, mas tem o camarada da esquina que vende também. Eu tenho que fazer uma forma de monopolizar, eu só tenho que vender isso aqui. Porque se eu, né, for o detentor desse produto exclusivo, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso é monopolizar, é tentar comprar as pequenas fábricas, comprar meus concorrentes. É fazer com que os meus concorrentes enfraqueçam. E aí, junto com o capitalismo financeiro, surgem estratégias, né? Surgem os trusts, surgem os holdings, né? Surgem os conglomerados. Então surgem os cartéis, né? Surgem nessa fase aqui, justamente para quê? Para tentar eliminar a concorrência, basicamente isso, para monopolizar. Porém, você entenda que vivemos século XV, século XVIII, século XX. Bom, como eram as comunicações nesses períodos aqui? Como é a comunicação, né? O camarada tinha uma indústria e queria vender para uma outra cidade, não vou dizer nem país, uma outra cidade, uma outra região, uma outra localidade. Como é que era uma comunicação? Logicamente que você está pensando e está dizendo que a comunicação era muito deficiente, e era, logicamente. Era pombo-correio lá no início, depois era telégrafo, e depois era carta, o cara ia lá, mensageiro, sei lá, era assim. Então, as compras e vendas desse capitalismo eram mais dificultadas, claro que sim. Bom, e eu vou vender minhas ações na Bolsa de Valores. Então, quem vai comprar? Só quem mora na minha cidade. Não, mas agora eu tenho a rede mundial de computadores. Eu tenho a internet, que foi criada já no século XX, pós Segunda Guerra Mundial, né? A internet, lá na concorrência, lá na Guerra Fria, né? Os computadores foram inventados em 1943. Quando inventam esses benditos computadores, tudo se revoluciona. E a partir daquele momento, cada vez mais isso vai evoluindo. Ou seja, as comunicações que antes eram dificultosas, agora elas são cada vez mais rápidas. Eu compro ação de uma bolsa de valores em casa. Não, em casa não, na rua. Eu pego ali o celular, eu vou comprar aqui Petrobras. Pá, comprei. Eu vou vender e tal, vendi. Então tudo é praticamente instantâneo. E isso, você concorda comigo, que vai facilitar o comércio, né? Os lucros vão ser cada vez maiores. Quem tem dinheiro vai começar a ganhar mais dinheiro ainda, lógico. Você tem que saber investir, tal, mas não importa, né? Mas o capitalismo passa a se chamar capitalismo financeiro à medida que há uma evolução tecnológica. E essa aqui é a palavra mais importante aqui, ó. Há uma evolução tecnológica. E aí, a partir dessa evolução tecnológica, é que tudo começa a ser chamado de capitalismo financeiro. Bom, e aí eu estou falando do século XX, né? Estou falando já no século XX, e já se passou essas evoluções, né, do capitalismo, chegamos ao monopolista. Mas eu vou voltar um pouquinho no capitalismo industrial para entendermos a industrialização. Tá? Isso é um assunto que cobra-se muito na sua prova.
revoluções industriais. E por que eu digo as revoluções industriais? Porque elas aconteceram no mundo em um momento, e no Brasil também aconteceu uma revolução industrial, de maneira um pouquinho diferente, com as suas particularidades, mas ela aconteceu em uma revolução tardia, mas já veremos isso aí, tá? Então, quando fala-se em geografia econômica, nós vamos lá então, diferenças entre capitalismo e socialismo, vamos lá entre diferenças, divisões do capitalismo e as revoluções industriais. E aí, nesse nosso novo tópico aqui, ó, nós vamos botar aqui, ó, revolução industrial. Opa, industrial. Revolução industrial, beleza. O que que eu tenho de importante aqui na Revolução Industrial? Bom, que nós tivemos, né, a primeira Revolução Industrial, vou botar só, não, vou botar tudo que senão o cara vai entender o que que é. A primeira Revolução Industrial, que se deu lá na Inglaterra, por fatores locacionais, por fatores que levou a Inglaterra a ter mais dinheiro neste período. Que período foi esse? Foi basicamente aqui, ó, por volta de 1760, a primeira Revolução Industrial. Acontece na Inglaterra. Por que é característica esse período? Porque é aqui que é introduzida a máquina a vapor, lá nos teares mecânicos, né? Nas fábricas de tecelagem, introduz-se a máquina a vapor que revoluciona os métodos de produção. Na primeira revolução. A segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial, ela é marcada por um crescimento, revolução industrial, ela é marcada por um crescimento de outras potências, né? Aqui foi a Inglaterra, aqui já surgiram outras potências. Aqui eles costumam chamar de os G7, os grupos das 7 maiores potências. Quando acontece isso aqui? 1860, 100 anos depois, só 100 anos depois, sim, os G7, que incluía a própria Inglaterra, né? Os Estados Unidos, a França, a Itália, a Alemanha, o Japão e o Canadá, tá? Incluíam essas outras potências que formam o G7. E aqui, ó, 1860, o que acontece no começo do século XX? A Primeira Grande Guerra. E justamente esses países que eu mencionei aqui, a maioria deles, eles se envolvem nesse conflito e outros também. E aí observa que se envolveu em conflito, puta, alguém ganhou e alguém não ganhou, né? Quem ganhou, beleza, né? Mas não foi bem assim ainda. Mas quem perdeu a guerra se arrebentou, se arrombou. Por quê? Perdeu dinheiro, perdeu os lucros, né? Foram perdidos e assim por diante. Bom, então acontece a segunda Revolução Industrial com essas outras potências. Aqui, o destaque, aqui era a máquina a vapor, né? O carvão, a máquina a vapor. Aqui descobrem o petróleo, motor a combustão. Olha só que evolução. Começa a busca insana por fontes de energia e a principal delas, o petróleo. 1860. Até quando isso? Até hoje. Até hoje o petróleo é o recurso mais explorado, é o recurso mais buscado, tá? O petróleo, tranquilo? Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, ela acontece pós-Segunda Guerra, né? Vou botar aqui em vermelho, ó, pós-Segunda Grande Guerra, tá? E nessa terceira Revolução Industrial, aqui eu vou botar Inglaterra, aqui os G7, aqui esses camaradas aqui, ó, os Estados Unidos da América. Esses camaradas participaram das guerras, ganharam muito dinheiro com a guerra porque financiaram parte dos seus aliados, né? Ganharam muito dinheiro com a guerra e saíram da Segunda Guerra Mundial vitoriosos,
prestigiados belicamente, economicamente, e eles são, até hoje, os precursores não, os protagonistas da Revolução Industrial atual, que é uma revolução industrial dentro do capitalismo financeiro. É uma revolução industrial onde eu tenho a robótica, eu tenho aqui a internet, né? Eu tenho a tecnologia inserida nas produtividades, né? Essa revolução industrial, ela realmente revoluciona mesmo, né? Eu tenho aqui a entrada dos blocos econômicos já nesse período, né? Nós falaremos também blocos econômicos, onde os países começam a se juntar para fortalecer-se economicamente, né? Os Estados Unidos com esse protagonismo na Revolução Industrial, uma revolução técnico-científica, tá? Também chamada de revolução técnico-científica, porque a técnica aliada à ciência revoluciona os métodos de produção. Como característica aqui, nós temos o toyotismo, aqui nós temos o fordismo, né? Aqui nós temos como característica o toyotismo, que é um método de produção que foi inventado para minimizar os custos, né? Ou seja, a obtenção maior de lucro. Estoques reduzidos, né? Então, tudo isso com o objetivo de economizar na forma de se produzir, porém obter mais lucros. Essa aqui é as revoluções industriais. Bom, e o Brasil? Onde é que está inserido o Brasil nisso aqui, né? O Brasil, industrialização do Brasil, é esse tópico aqui, ó. Aqui em cima, aqui para cima, ó. Industrialização do Brasil. O Brasil viveu 4 fases de industrialização, né? O Brasil tem uma industrialização, como alguns outros, considerada a industrialização tardia. Industrialização tardia, ou seja, enquanto aqui já havia uma industrialização, o Brasil nem pensava em industrializar-se ainda, né? Aqui estávamos na segunda, 1860, o Brasil não tinha se industrializado ainda. Somente aqui na terceira Revolução Industrial brasileira, no mundial, é que o Brasil começa a se inserir, tá? Aí você imagina, como era no início da industrialização lá? Era industrialização, mas era mais rudimentar do que agora, né? Então nós estávamos ainda no início. O Brasil começa a se industrializar a partir de 1930. Mas antes não, tivemos algumas fases, né? A primeira fase do Brasil foi a chamada fase da proibição. Era proibida a atividade industrial, né? Proibida. De 1500, do descobrimento brasileiro, até 1808, proibição. Não se podia industrializar o Brasil. Não podia criar indústrias aqui. Porque nós éramos colônia, nossos colonizadores tinham medo da concorrência. Então, proibidos, chamado Pacto Industrial, o Pacto Colonial. Na segunda fase da nossa industrialização, foi chamada a fase da implantação. Quando a família real veio para o Brasil, autoriza-se a atividade industrial, mas uma atividade muito rudimentar, muito fraca. Tarifas alves branco foram incutidas para tentar incentivar isso, mas com efeitos pequenos, tá? Fase da implantação. A terceira fase da da industrialização brasileira é chamada fase da Revolução. Aqui sim, 1930, né? Essa fase aqui, ó, 1930. Aqui nós temos uma figura chamada Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é o pai da industrialização. Ele é o cara que incentiva realmente a industrialização. Ele cria as indústrias de base, né, que abrem as portas para o setor industrial brasileiro, propriamente dito, né? A industrialização que havia até agora era muito modesta, muito bem sem vergonha. E aí começa a terceira fase. Na quarta fase,
né? Aqui já no século XX, ó, já no século XX, aqui, essas fases aqui, ó, século XIX, né? 19, ó, e aqui século XX. A quarta revolução, também no século XX, é a chamada fase da internacionalização da economia, né? Que é uma fase da internacionalização, da industrialização, onde entram as multinacionais, né? Entram as indústrias multinacionais que realmente fazem com que a indústria brasileira cresça. Porém, uma indústria nacional vem com a sua tecnologia. Então, nós não produzimos tecnologia suficiente para andarmos com as próprias pernas. Isso já começa aqui. E até os dias atuais ainda estamos num processo de evolução. Essas são as principais fases da industrialização brasileira. E aqui a internacionalização, nós vivemos um período de internacionalização até os dias atuais. Beleza? Bom, com essa explicação aqui da industrialização brasileira, eu repito a você que esse assunto, ele é assunto muito grande, ele é um assunto que vai muito além, pode ter certeza disso, mas esses são os principais tópicos que vão envolver todo esse assunto. Não vai fugir disso. Capitalismo, socialismo, tal, vimos aqui divisões do capitalismo, revoluções industriais e aqui, por fim, a industrialização brasileira. Se eu desmiuçar esses tópicos aqui, eu pego todas as questões possíveis e deixo no meu colo aqui para poder responder. Beleza? Reveja esse conteúdo, no seu material tem muita informação importante aí. Não esqueça disso, beleza? Até a próxima. Bom, Hopi, nós vamos ainda aqui, ó, né? Nós temos mais um bloco importantíssimo, onde nós falaremos da questão geopolítica. O que é geopolítica, professor? Já vamos falar das questões geopolíticas. E quando eu falo de geopolítica, né, eu falo de questões muito atuais, né? Concursos importantíssimos, como Polícia Rodoviária Federal, cobra a geopolítica. E do que trata a geopolítica? Já veremos isso aí. Então, acompanha que você não pode perder essas questões, disputas, né, geopolíticas, né, essas trocas de informações, trocas de população, troca de economia, né, essas relações entre os países. É o que trata a geopolítica, mas já vamos falar. Para isso, deixa eu apagar esse quadro aqui rapidinho, né? Então, nesse próximo bloco, nós falaremos da geopolítica, né? Do ramo da geografia, chamada de geopolítica, que vai tratar das relações internacionais, basicamente. Das relações internacionais, ou seja, das relações entre os países, as diversas comunidades e assim por diante, né? Vai tratar dessas relações internacionais. E aqui nós vamos ter uns mapinhas bem interessantes para a gente ver aqui, tá? Bem interessante. Então vamos lá. O espaço geopolítico, beleza? O espaço geopolítico. Essa vai ser a aula de agora, tá? Geopolítica, né? Beleza? Vamos lá, então? Vamos iniciar, então, nesse nosso próximo bloco, que vai tratar do espaço geopolítico. Lembrando que nós estamos na geografia começando do zero. É o camarada que não sabe quase nada. Eu fiz a minha quarta série bem mal feita, né? E aí, professor, eu ia na aula, colava do meu colega, escrevia, né, na mão, colava embaixo da carteira e tal, e aí não conseguia aprender. Eu passei de ano, e tal, mas não conseguia aprender. Aconteceu comigo também, tá? Eu não colava, nunca colei, graças a Deus, tal, mas aconteceu comigo. O que nós fazíamos lá? Nós íamos na aula para quê? Para passar de ano, olha só, né? Mas naquela época a gente não tem essa consciência que você tem hoje, né? Logicamente.
Então vimos esse assunto já, claro que vimos, né? Vimos esse assunto. Lógico que a geopolítica ela tem muita atualidade, né? Mas vimos esse assunto em algum momento da nossa vida. Porém passou meio desapercebido, porque o objetivo era só passar na prova. Então... Mas o objetivo agora é passar na prova também, claro que é. Mas logicamente que a informação ela tem que ser mais apresentada, mais bem organizada na nossa cabeça, para eu poder responder uma questão de um concurso, e não a questão da professora lá, né? Vamos lá, escreva aí o que é geopolítica. Geopolítica é a conversa entre dois países. Pronto, o professor já te dava 0,5, né, nessa questão. Não respondeu praticamente nada, mas tu ganhava ali, só pela participação já te dava ali um pontinho. Tranquilo. O concurso, logicamente, que você tem que ter um domínio um pouco maior. Então, para isso, nós vamos falar um pouquinho da geopolítica. O que é geopolítica? É geografia misturada com a política. Isso mesmo, né? E o que é política? Política não é a eleição, a votação, não é a política, né? Isso faz parte, mas não é só isso. A política é a comunicação. A política é o contato, a troca de informações, a troca sei lá, de informações, de experiências, né, entre determinadas nações, determinados países, determinadas sociedades e assim por diante. Essa é a geopolítica. Bem, porém, em alguns editais, vem dizendo assim, né, disputas geopolíticas, aí tem tudo relacionado, logicamente, mas quando eu falo de disputas geopolíticas, eu já venho em questões de disputas. E que disputas podem ser essas? Uma guerra mundial, tivemos 2 grandes guerras, foram no campo da geopolítica, para o cara escrever um livro de geopolítica, foi um prato cheio, né? Essas disputas. Quais foram os motivos dessas disputas geopolíticas, né? Então, isso é que trata a geopolítica, esses conflitos. Trata dessas relações, desses conflitos. Relações e conflitos, tá? Não necessariamente só conflitos, mas relações, essas relações internacionais, né? Ou dentro do país também, pode ser, mas principalmente relações internacionais. Disputas por recursos naturais, trata a geopolítica? Claro. Né? Recursos naturais de que forma? Petróleo. A disputa pelo petróleo é uma questão geopolítica? Claro que é. Porque se eu disputo o petróleo, eu disputo territórios, eu disputo áreas. Mas, outra coisa, a água, né? A disputa geopolítica por recursos naturais. A água, por exemplo. A água é um recurso natural finito. Água potável, tá? Recurso natural finito, que se não for administrada, ela vai ficar cada vez mais escassa, né? E cada vez mais cara. Não vai se acabar, mas o cara vai ter que começar a tratar a água para ficar pura e tal, dessalinizar, sei lá, que ela vai ser um recurso cada vez mais caro, né? Porém, é um recurso essencial para a vida. O petróleo que foi descoberto lá na segunda Revolução Industrial, por volta de 1860, por aí, esse petróleo, ele é ainda um recurso natural muito disputado, porque ele é um produto que gera muita energia. Gerando muita energia, eu consigo mover máquinas e tal, tudo. Eu consigo gerar a economia, né, com esse recurso energético. Então essas disputas que são comentadas e são faladas aqui na geopolítica. Esse tipo de disputa. Disputas territoriais, recursos naturais e assim por diante. Disputas religiosas, né? Disputas entre sociedades, isso tudo é importante. A geopolítica aqui também vai tratar das migrações internacionais. Um pouquinho das migrações, né? Saindo de um país para outro, em busca de quê? Melhores condições de vida, fugindo de catástrofes, fugindo de guerras, fugindo de perseguições religiosas, né? Todas essas características, essas informações são tratadas na geopolítica, beleza? Bom, como principais, ou como primeiros atos, ou primeiras informações geopolíticas, eu vou colocar para você aqui, ó, a primeira guerra mundial. Guerra mundial. A segunda guerra mundial
Isso aqui é interessante, você precisa entender o contexto da Primeira Guerra Mundial, entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, o que se queria, o que não queria, né? Ah, mas isso aí é história, professor. Sim, né? A geopolítica ela se confunde muito com a história. Se confunde não, ela se entrelaça, ela vai junto com a história. Entender os contextos naquela época, o que eles queriam, o que conseguiram, o que não conseguiram, quais foram as causas, as consequências, tudo é importante no contexto geopolítico. Tudo é importante, beleza? Para isso nós temos, no seu material vai ter lá 2 mapinhas, ó. Vai ter um mapinha que vai falar que o primeiro, países no final de 1914, como era a condição desses países, que quando inicia-se a Primeira Guerra Mundial, depois um mapinha mostrando a Europa lá em 1923, tá? Se você olhar no seu material vai estar lá. Quais as consequências, o que trouxe a Primeira Guerra Mundial? Né? Isso para exemplificar, né, o que esses conflitos, essas ideologias podem afetar na dinâmica, na construção dos territórios e assim por diante, beleza? Então lá no seu material vai ter os mapinhas ali, depois eu mostro para você na tela aqui. Bom, aí eu falei da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, né, quando finda-se a Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo, ele está dividido, né? Quem vence a guerra? Vence os Estados Unidos, né? E vence também, dentre outros, a União Soviética. Juntos, os dois vencem. Porém, se analisarmos, né, no contexto geopolítico, os Estados Unidos uma potência capitalista. E do outro lado, a União Soviética uma potência socialista. Puxa, eles têm ideologias diferentes, eles têm sistemas econômicos diferentes, uma é capitalista, a outra é socialista. Né? E vencer a guerra. E agora, o que vai acontecer? E justamente o que acontece, que entramos em 1947 na Guerra Fria. Vou botar aqui para você, ó, um terceiro, né? A Guerra Fria. 1947. Inicia-se, vai até 89, né? Guerra Fria. Disputas, ó, capitalismo versus socialismo. Aqui, Estados Unidos da América, aqui União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Aqui sim, nós tínhamos aqui, ó, nessa Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Né? Aulas futuras a gente vai saber, tá? Mas o que importa aqui, era uma disputa, ó, econômica, é uma disputa bélica, né? Principalmente bélica. Quando fim da Segunda Guerra Mundial, saem vitoriosos esses dois camaradas aqui. De um lado, uma potência econômica e bélica fortíssima, os Estados Unidos. Eles participam da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ganham muito dinheiro com a guerra, saem fortalecidos economicamente e também belicamente. Não tem para matar, não tem para matar os bagual, não tem. Eles têm dinheiro e têm armamento, não tem para matar os caras, não adianta nesse período aqui. E do outro lado sai uma potência bélica muito forte, porém quebrada, né? E aí começam a disputar. Os Estados Unidos, né, começa a disputar com a União Soviética, e a União Soviética com os Estados Unidos, mas assim, um com medo do outro, né? Um empurrando o outro, um com medo do outro. Nunca teve um combate corpo a corpo, né? A guerra de pau. Não teve. Por isso que ela foi chamada de Guerra Fria, porque ela nunca aconteceu um conflito direto, foi só conflitos indiretos. Ou seja, os Estados Unidos apoiava quem concordava com o capitalismo dele, e a União Soviética apoiava os caras que eram ideologicamente pensantes iguais a eles. E assim por diante. E aí se envolve em várias guerras. Afeganistão, Guerra das Coreias, Vietnã, né? E aí, crise dos mísseis em Cuba, e se envolvem nesses combates, né? Que não foram frente a frente, um apoiando de um lado, um apoiando do outro, e aí vão seguindo essa rotina. Até que, em 1989, há a decadência do socialismo
com a queda do Muro de Berlim, né, com o fracasso do sistema teoricamente socialista. Bom, mas aqui, nesse período, nós vivíamos num mundo, ó, bipolar. Bipolaridade mundial. Bipolaridade mundial. Já ouviu falar isso aí, né? Claro que sim. É uma questão geopolítica muito importante, uma das mais perguntadas em prova, tá? A bipolaridade mundial. O que era a bipolaridade mundial? Simplesmente a divisão entre o socialismo e o capitalismo. Essa era a bipolaridade. Nesse período, aqui na bipolaridade, nós tínhamos países de primeiro mundo. Ó, vou botar assim, ó, países, né? Nós tínhamos aqui, ó, países de primeiro mundo, de segundo mundo e de terceiro mundo. Opa, mundo, beleza? Quem eram os países de primeiro mundo? Os capitalistas desenvolvidos. Quem eram os de segundo mundo? Os socialistas. E quem eram os países de terceiro mundo? Então existiam os capitalistas e os socialistas. Mas existiam alguns países que não se alinhavam ao capitalismo nem ao socialismo. Por exemplo, Egito, por exemplo, a Índia, né? Eram países que não se alinhavam nenhum nem outro, estavam em cima do muro. Não ia para lá nem para cá, né? Não iam para lá nem para cá, então estavam em cima do muro. E eram os ditos não alinhados. Não alinhados. Mas tínhamos mais os países capitalistas não desenvolvidos. Mais os capitalistas. Por quê? Nessa época o Brasil era capitalista. Né? Sim. Mas nós éramos de primeiro mundo, então não. Nós éramos de terceiro mundo. Porque nós éramos capitalistas não desenvolvidos. Não desenvolvidos. Beleza? Não desenvolvidos. Essa era a figura, essa era a leitura da geopolítica nesse período, que foi até por volta de 1990, 1991, 1889, queda do Muro de Berlim, e 91, fim do governo soviético, a dissolução da União Soviética. Dissolução. E aí, vamos dizer que é uma vitória do capitalismo. Beleza. Neste período também, tivemos o fim da bipolaridade mundial. Bom, a expressão primeiro, segundo e terceiro mundo já caiu em desuso lá em 1990. Por quê? Não tínhamos mais segundo mundo, né? Não tínhamos mais segundo mundo. Não tínhamos mais não ficava meio ilógico isso aí, falar, né? Não tínhamos mais bipolaridade. E aí, nesse período dessa guerra aqui, ó, 1947 e 89, outros países como a Itália, a França, a própria Alemanha, o Japão, né, o Canadá, foram potências, foram países que foram se industrializando. Eles eram potências econômicas fracas e belicamente mais fracas ainda. Fracas que eu digo comparando com esses camaradas aqui, né? Mas eles foram se industrializando, eles foram investindo em educação, investindo em tecnologia. O que eu quero dizer? Durante esse período, eles foram crescendo economicamente, né? Lá em 1947 já cria-se a Comunidade Econômica Europeia, né? Que depois passa a ser chamada de União Europeia lá nos anos 90. Cria-se a comunidade, o NAFTA, né? Cria-se o Mercosul, né? Depois desse período. O que eu quero dizer? Criam-se união entre países. Bom, os Estados Unidos estão de um lado lá, potentes, fortes e tal, e economicamente potentes. Bom, nós não podemos competir com eles. Tá difícil de competir com esses caras, eles são demais. Eles têm um país grande, com recursos naturais, com pessoas.
Então, tá difícil concorrer. Então, o que nós vamos fazer? Foi o que pensaram nessa época. Vamos nos unir para crescer juntos, como uma potência em bloco, vamos fazer em blocos. Para quê? Para tentar chegar perto da economia desses caras. Por quê? Tendo uma economia mais forte, o cara dita o ritmo da economia. Ele ganha cada vez mais dinheiro, ele bota o preço no produto. Quem tem mais dinheiro é o que acontece, né? Quem tem bastante dinheiro, o cara bota preço. Não, quanto é que é isso? Não, vou ter que pagar tanto. O cara tá com o dinheiro, pô. Então era o que acontecia na economia. Para que isso se estabilizasse, os países que não estavam muito próximos a essa Guerra Fria, eles começam a se unir. Criam, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, né? Que são chamados depois de blocos econômicos. Blocos econômicos, blocos de países que se juntam e começam a crescer juntos, com o objetivo de fazer frente ao poderio americano. Fazer frente ao poderio americano. E aí começam. E aí, quando a bipolaridade acaba, surgem outras potências. Porém, não agora mais bélicas, como era o caso da União Soviética. Potências econômicas. E aí surge o que a geopolítica chama de multipolaridade. A geopolítica chama de multipolaridade mundial. Porque aqui na multipolaridade mundial nós temos vários centros de poder. Vários centros de poder, mas um poder, entre parênteses aqui, ó, econômico, tá? Econômico. Estados Unidos não admitiria ninguém que fizesse bombas, que investisse em armamento. Ele já ia, chegar em cima já na hora. Negativo, guerreiro. Armamento para quê? Né? Então, como não podia investir em armamento, investiram na economia, investiram na educação, que foi o caso do Japão, né? E, cara, ganharam muito mais com isso, pode ter certeza disso. Vários centros do poder. Então, essa é a multipolaridade. Alguns autores chamam ainda de unimultipolaridade. Por quê? Que é basicamente a mesma coisa. Porém, esse uni aqui, esse uni aqui refere-se aos Estados Unidos. E a multipolaridade a outras potências econômicas. Né? Vários centros do poder, unimultipolaridade ou unipolaridade, né? Essa unipolaridade refere-se aos Estados Unidos como potência bélica e econômica, tá? Potência bélica e econômica, esses caras aqui. Aqui só potências econômicas, beleza? Unimultipolaridade, também essa expressão é muito utilizada na geopolítica. Beleza? Vai ter um mapinha interessantíssimo no seu material, nós já vamos mostrar. Bom, vou mostrar agora, olha lá para o teu material, que vou te mostrar um mapinha interessante que nós temos ali, ó, tá vendo? Esse mapinha que eu te falei anteriormente, que são os mapinhas que vão mostrar os principais conflitos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Aqui, o contexto da Guerra Fria. Olha só, aquilo que eu coloquei para você ali na frente. Olha só, o mundo era, nesse período, chamado de bipolar, de 45 a 91. 47 inicia-se a Guerra Fria. Mas, em 45, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo já se torna bipolar. Países ricos capitalistas. Quem nós tínhamos? Em verde, nós temos os países ricos capitalistas. Estados Unidos, Canadá, aqui a Europa ocidental, né? Esses eram os países ricos capitalistas. Os de primeiro mundo, primeiro mundo. Nós tínhamos também os países capitalistas pobres, né? Olha só, América do Sul, né? Aqui o México, né? Aqui,
Austrália, né? Países capitalistas pobres, olha só, né? Algumas potências, África do Sul, né? E assim por diante. E outras aqui no Oriente Médio. Beleza. Aí tínhamos os países socialistas, ó, União Soviética, né? Tínhamos a China, tínhamos ali a Alemanha, então tínhamos alguns países ditos países socialistas, pertenciam ao bloco dos países socialistas. E alguns países que não eram bem socialistas, mas eram chamados de alinhados com a União Soviética, né? Algumas colônias, inclusive aqui, ó, na África, né? Ó, Madagascar e outras que eram alinhados com esses camaradas aqui, né? E tínhamos, como eu falei para você, os países não alinhados, que não eram nenhum nem outro. Os maiores exemplos, e já vi questão de prova, era o Egito e a Índia. O Egito e a Índia são países, né? Índia e Egito são países que eram os países não alinhados e formaram um grupo dos países não alinhados, chamado Movimento dos Países Não Alinhados, lá em 1955. Beleza? Bom, findamos essa primeira ordem mundial, a ordem bipolar. E aí nós vamos para a nova ordem mundial. Quando é que começa a nova ordem mundial? A nova ordem mundial começa com a decadência da União Soviética, que agora vira a Rússia, né? E outros países, ela é dissolvida. Esse Império Soviético é dissolvido, beleza? E nesse teu mapa aqui, ó, que vai estar lá no teu material, ele vai tratar justamente disso. Nessa nova ordem mundial, você tem uma divisão do mundo. Uma divisão do mundo. Essa aqui é a linha que marca a divisão do mundo em norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Porque agora aquelas expressões de primeiro mundo, segundo mundo, caem em desuso, né? Agora eu tenho um norte, em países do norte desenvolvidos, e em países do sul subdesenvolvidos. Porém, isso é questão de prova. Essa divisão norte-sul, ela não leva muito em consideração somente a linha do Equador, né? Por exemplo, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Todos os países do hemisfério norte são desenvolvidos. Não. Todos os países do hemisfério sul são subdesenvolvidos? Não, não é bem isso. Mas, basicamente, ela dá com essa linha vermelha que você está observando ali. E observe que a Austrália, ainda que pertença ao hemisfério sul, né, ela pertence ao grupo dos países do norte desenvolvido. Né? Observe, isso é um caso muito particular, muito interessante e que cai muito em prova. E aí esse autor, ele já deixa bem claro essa divisão aqui nesse mapa aqui, beleza? Essa é a linha divisória. Aqui, circulado, eu tenho aqui as áreas de influência. A área de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos influenciava muito nas Américas, muito. A Europa influenciando muito na África e o Japão influenciando muito nessa região aqui oriental. Beleza? Observem esse mapa, muito importante esse mapa aqui. Bom, e aí eu já comentei com você anteriormente sobre os blocos econômicos que surgem, né, por volta, durante a Guerra Fria ainda, né, mas tomam força com a queda, com o fim da Guerra Fria, né, com esses países, principalmente esses camaradas aqui, ó, da União Europeia, que se fortalecem e começam a disputar o centro do poder aqui com os Estados Unidos. Assim como o Japão solitário, né? O Japão solitário começa a disputar, essas potências elas começam a ditar as regras ou ditar os caminhos da economia. Elas influenciam mundialmente, são potências econômicas, tá? E aí são criados esses blocos econômicos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para você, né? Em verde, o nosso Mercosul aqui, né? A comunidade andina aqui ó, em vermelho. Aqui eu tenho a União Europeia, né? Que em roxinho. Aqui o mercado comum do centro-americano, que é esses camaradas aqui, ó, né?
São blocos econômicos um pouco mais fracos, mas é para você saber que existe. O NAFTA, que é um baita de um bloco econômico, composto por Estados Unidos, Canadá e México, né? A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, tá aqui, ó, né? Como destaque aqui a África do Sul e alguns países ali. E a Comunidade dos Estados Independentes, que são esses camaradas aqui, ó. Por que estados independentes? Foram os estados que passaram a se tornar independentes com o colapso da União Soviética, beleza? Blocos econômicos. Qual o objetivo dos blocos econômicos? Fortalecer-se economicamente. Esses blocos econômicos, eles só foram possível, né, a sua união, seu nascimento, fruto do desenvolvimento tecnológico. Como é que um país ia comercializar com outros países, né, com dificuldades de transporte, né, de comunicação? A partir do momento em que há uma evolução tecnológica, há a possibilidade dessa globalização, que isso é globalização, beleza? A união. Dentro da globalização, a união em blocos, Para quê? Para competir com outros, né? Fortalecer-se economicamente. Agora eu poluí bem o mapa, beleza? Mas vai estar bonitinho no seu material lá, observem, vai na fé que vai dar tudo certo, beleza? Bom, e aqui eu trouxe também, para nós finalizarmos uma dessas partes, né? Mais 2 slides para a gente finalizar essa parte. Nós temos a influência das multinacionais, né? Esse mapa ele traduz isso aí, ele influencia, ele mostra para você que as multinacionais elas tomaram conta do mundo. E quem são as multinacionais? São empresas que têm suas sedes em grandes países, né? E quando eu falo grandes países, são esses países aqui, são esses países aqui, são esses países aqui, né? Vou botar a China aqui também. Então, as sedes são ali, mas elas se espalham pelo mundo, influenciando economicamente. Esse é o intuito das multinacionais. E aí alguns exemplos aí para você nesse mapa, tá? Aqui nós temos também como no espaço, tratando do espaço geopolítico, os fluxos migratórios, né? Nós falamos que tem os blocos econômicos, que tivemos anteriormente as guerras, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Tudo isso causa ou atração ou repulsão de pessoas, né? E aqui, esse mapa ele já é do final do século XX e início do século XXI, anos 90 e anos 2000, né? Anos 2000 em diante, e ele reflete os principais fluxos migratórios. E para você é muito importante essa dinâmica aqui, ó, né? Para onde as pessoas vão? Inicialmente, elas iam para os Estados Unidos e para a Europa. Basicamente esses locais, né? Quem iam? Iam países subdesenvolvidos, né? Países com economias fracas, né? Que migravam para cá ou migravam para cá, né? Ou para cá e assim por diante. Ou seja, a África, a América eram locais, a Ásia eram locais onde as pessoas saíam para ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa. Beleza. Porém, esses fluxos começam a se inverter. Há nessas regiões citadas, tanto os Estados Unidos como a Europa, uma prática de fechamento de fronteiras, ou um fechamento de fronteiras, ou uma maior fiscalização de fronteiras. Isso tudo começa principalmente lá em 2001, quando os atentados terroristas lá nos Estados Unidos, né, começam a assustar esse povo aí e começam a fazer com que esses países, né, restringam as migrações. A partir desse momento, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos é difícil, porque as políticas migratórias são, né, extremamente rigorosas. E é então que e logicamente nessa sequência, outros países como Brasil, países chamados países emergentes, começam a ter sua industrialização mais desenvolvida. Brasil, Argentina, Nigéria, né, o próprio México, esses países começam a
crescer economicamente. E como eles têm políticas migratórias menos rigorosas, eles passam a ser países mais atrativos para as populações que migram, tá? Passam a ser mais atrativos, e aí eu apaguei para você aqui, para você observar que, olha só, o fluxo migratório, principais destinos de imigrantes. O Brasil é um dos principais destinos, sim. A África do Sul, a Argentina, né? A Austrália, né? Países do Golfo, como o Emirados Árabes, o Catar, são países atrativos? São países atrativos, né? E observem que isso é atualmente, né? Atualmente. Lá no início, esses camaradas eram os precursores. Hoje, outros países são países atrativos. Então, essa questão migratória, pode voltar para mim aqui, essa questão migratória é uma questão que está muito, né, ligada à geopolítica. Mas tudo isso que eu falei, né, essa questão migratória que eu falei aqui, ela está ligada a esse início aqui, ó, né, está ligada a essa multipolaridade, né, está ligada a essas outras potências econômicas que atraem pessoas. Porém, acontecem problemas como atentados terroristas e tal, e algumas comunidades se fecham ou restringem a entrada dessas pessoas aqui. Esses conflitos, essas tentativas, essas mudanças de destinos de imigrantes também são estudadas na nossa geopolítica. Com tudo isso que nós vimos aqui, logicamente o seu material, ele traz mais informações, então leia esse material, dê uma detalhada, faça um resumo desse material, que ele vai te trazer muitas informações. Esses mapas, eu digo que são fundamentais para o entendimento. Aquela fotografia que você faz do mapa, você consegue levar para a sua prova, beleza? E, logicamente, em aulas futuras a gente vai esmiuçar cada assunto desse que foi tratado aqui, beleza? Espero que você tenha entendido a essência da geopolítica, que é o que é interessante você entender nesse primeiro momento, beleza? Força nos estudos, pegue o seu material, reveja o seu material e até a próxima aula, beleza? Beleza. E nós encerramos aqui essa transmissão, né, diretamente dos Estúdios Alfacom, e falamos de 3 assuntos importantes, lembrando que o contexto geral, a geografia tratada aqui, é a geografia começando do zero, é aquela geografia, cara, não sei bosta nenhuma de geografia, é as aulas que você deve assistir para dar o pontapé inicial ali, tá? Vai tentar clarear um pouquinho a memória para que você vá de sola no que realmente é interessante, beleza? Espero que tenha entendido, tenha gostado da nossa aula e até o próximo vídeo, até a próxima aula, beleza? Um abraço! Teve um dia específico que a gente fez um treino de tiro real, com munição de verdade. Naquele momento eu falei, cara, eu não tenho mais dúvida nenhuma que é isso que eu quero pra minha vida. Eu me chamo Rodolfo Schmidt, eu tenho 27 anos, sou de Bombinhas, Santa Catarina. Sempre fui uma pessoa que investi muito no meu crescimento pessoal, desde pequeno eu gostava de estudar. No decorrer da minha vida eu fui querendo buscar o meu caminho. Eu nunca fui uma pessoa assim que eu sonhei em ser policial federal quando eu era pequeno, foi uma coisa que eu fui construída com o tempo, sabe? Eu acho que isso foi talvez uma decisão mais madura da minha parte. Fui fazer um colégio agrícola em Camboriú. Lá eu conheci um pouco do mundo aí da parte mais da agricultura, da agropecuária em si. Vivi em internato lá, aprendi a me virar sozinho, já saí de casa aos 16 anos. Na agronomia fui me virtuando mais para o caminho da pesquisa, ciência, fiz a área de genética. Foi onde eu conheci muita matéria de estatística, somente mais para investigar, gerar resultados. Tanto que quando eu fui na faculdade, acho que em 2, 3 semestres da faculdade eu estava dando aula para a galera do mestrado, eu dava aula de estatística, eu fazia as análises para a galera do mestrado, doutorado, eles vinham tudo para mim. Eu fui começando a me conhecer, estudar o meu perfil, onde eu me encaixava, né? E isso foi todo o caminho que me levou a querer estudar para a carreira policial. Eu comecei a analisar
era uma pessoa que não gostava de ficar parado, eu era inteligente, eu tinha certa facilidade de aprender o conhecimento? Tinha, mas eu estudava muito, eu me esforçava, eu gostava do crescimento pessoal. Logo depois que eu terminei a faculdade, o que eu percebi? Veio o edital da Polícia Federal, ele veio o edital, foi o edital 2018, que veio a contabilidade, veio a estatística, eu me identifiquei muito com a disciplina, que era uma disciplina que eu trabalhava pra caramba, e eu comecei a ver que, cara, a Polícia Federal, ela traz tudo aquilo que eu preciso trabalhar, que eu tenho vocação para trabalhar, seja a parte de investigação, análises, seja o fato de trabalhar com o físico, né? Eu sou competitivo, pessoas que treinam, correm, nadam comigo, descobrem isso no primeiro dia. Finalzinho de 2018 me organizei financeiramente e me joguei para Cascavel. Eu pesquisei Alphacom, conheci o Alphacom, conheci o Evandro Guedes. Depois que eu vim para cá, eu já comecei, por exemplo, eu fui um aluno que já comecei fazendo 56 no simulado. Isso é uma nota muito alta pra galera, né? Tudo vem da base que a pessoa teve. Quando eu cheguei aqui em Cascavel, que eu comecei a estudar, caiu a ficha tipo assim, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Na hora que você toma a decisão, vou estudar para concurso público, aproveite essa fase também. Não é só pensando lá, depois que você foi aprovado, escolha aproveitar, escolha você viver isso e gostar desse momento e não ficar só reclamando que tem que estudar. Fui me envolvendo com as coisas no Alphacom, aí quando eu vi eu estava trabalhando no pedagógico, eu estava dando aula, a minha carga horária estava cada vez mais extensa, eu estava dormindo 4, 5 horas, mas todo dia eu acordava cada vez mais feliz, mais empolgado. Eu acabo me envolvendo com a galera, eu começo meio que tomar ações em grupo, sabe? Nossos estudos em grupos, né, com a galera mais próxima, que tinha uma sinergia legal, a gente dava aula um pro outro. E eu comecei a dar aula pros meus colegas e eles falavam assim, peraí, Rodolfo, tu tem uma desenvoltura. Aí eu falei, eu já dei aula na faculdade, eu me envolvia muito com isso e eu gosto, eu tenho paixão pelo que eu tô fazendo. Aí a Lana, a Letícia, a Ana Pescara me chamaram para dar aula no esquadrão, a turma mais avançada, já logo de cara. E aí o que eu senti? Eu vou construir o meu caminho para passar na Polícia Federal e ao mesmo tempo eu vou esticar meus braços e levar todo mundo que eu posso junto com esse caminho e ajudar o máximo possível. Para mim, exercício físico caixa muito bem com a rotina de estudo. Não faz sentido você só estudar e depois que tu aprovar você focar no TAF, no exercício físico. Tu quer ser policial, a construção física do teu corpo, o preparamento, seja o cardio, seja a musculatura, seja vem de antes. Eu vou ter que fazer provas físicas, além de estudar, a gente vai fazer prova lá pra caramba, prova teórica, prova física, prova de tiro, vai ter coisa pra caramba, então eu tinha que estar preparado para isso. Eu vi o Alpha, principalmente presencial, como uma pré-academia de polícia. Depois a gente entrou no pedagógico, a gente começou a trabalhar diretamente com o Evandro Guedes, se envolver com várias rotinas e demanda deles. Nós começamos a entrar no GTTA, então a gente começou a fazer treino tático. Aí teve um dia específico que a gente fez um treino de tiro real, com munição de verdade. Naquele momento eu falei, cara, eu não tenho mais dúvida nenhuma que é isso que eu quero pra minha vida. Quando me deparei com a prova, eu tive um impacto emocional muito grande, né? Que aí não foi como aluno nesse primeiro momento, foi como professor. Foram 12 questões e 7 precisava fazer cálculo de integral, que nem todo mundo na engenharia vê. Esse emocional bateu lá na hora, eu fiquei muito frustrado. Felizmente ali, as 3 últimas questões de regressão linear foi um assunto que eu bati bastante com a galera. Ver o meu nome no Diário Oficial é difícil de escrever, porque foi tanta emoção, tanta coisa que passou pela cabeça. Aí o Evandro me ligou, me ligou na segunda-feira, pedindo pra gente fazer a nossa correção do gabarito extraoficial, pra ver como é que a gente foi, né? Rapaz do céu, que tortura. E na hora da correção, aí eu mesmo corrigi coisa errada minha. Mas aí depois eu corrigi de novo, antes do gabarito oficial, e a nota tinha dado 77. E depois, com os recursos, eu fui para 81. Aí eu fui me restaurando, comecei a conversar com o pessoal, né, sobre como foi meu pós-prova. Fiz vídeo para os alunos também, falando feedback da prova de estatística também. Aí veio a empolgação, né, falando, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu comecei a me convencer disso, é todo um preparo, né, não, eu passei, vai dar certo. Aí começou a vir todo o turbilhão de alegria e felicidade. E minha cabeça está sempre direcionada aonde? Na NP. Comecei a fazer treinos mais específicos para o TAF, a corrida, mantendo os tempos, mantendo aí meu cardio, minha respiração principalmente. Natação, poxa, técnica, respiração, braçadas que te dão menos atrito na água, cabeça olhando para o chão. Nasci na região litorânea, sou de Bombinhas, né? Então sempre nadei, nadar nunca foi problema para mim, eu sempre nadei rápido, sou uma pessoa de treino mais de explosão. Outra coisa, salto é técnica, tu não precisa nem ter muita força, tu tem que saber fazer o movimento certo para impulsão horizontal você jogar o teu corpo para frente. Comecei a estudar um pouco mais de coisas de polícia agora também, né? Comecei a estudar coisas de